Olá, alunos. Aula passada a gente debateu sobre os aspectos do que vem a ser uma pessoa sábia, segundo autores da Grécia Antiga. Ao longo dessa segunda unidade a gente vem falando das diferentes formas de saber, como surgiu as diferentes formas de conhecimento, de buscar o conhecimento. E hoje vamos falar um pouquinho sobre como essa busca pela sabedoria procurou metodologias para a aferição desse conhecimento, se esse conhecimento era verdadeiro ou falso, né? Nesse sentido, eu pergunto a vocês, quem são as pessoas que são admiradas atualmente? Essas pessoas, de fato, necessitam ser sábias? Elas influenciam os jovens no seu meio social? Qual o peso dessas pessoas para o convívio em sociedade, esse status social que essas pessoas possuem? Então a gente tem que parar para analisar. Na Grécia Antiga, as pessoas admiradas eram tidas como sábias, ou os filósofos. Essas pessoas buscavam se dedicar a diferentes áreas de estudos. Então, os mais jovens buscavam imitar essas pessoas. Será que o que a gente vê na mídia, por exemplo, ou então nesses meios de comunicação, nas redes sociais, por exemplo, o Instagram, os influencers, que tem uma certa influência sobre os jovens. Os jovens tendem a admirar e a querer imitar aquela pessoa. Aquela pessoa tem o que oferecer para o jovem, tem o que oferecer para a sociedade. Será que de fato ela está trazendo uma mensagem bacana? Eu não estou aqui para criticar, a gente está querendo debater a respeito disso. Muitos trazem boas mensagens, né? Mas será que todos que estão ali, que têm seguidores, têm milhões de seguidores, são pessoas que trazem boas mensagens ou que trazem um desserviço para a sociedade? Então a gente tem que analisar reflexivamente. A questão da indústria da mídia, a questão de você produzir algo apenas para vender, influenciar os jovens de forma negativamente. Então vamos pensar a respeito disso. Quais os aspectos que essa pessoa deve ser admirada? O porquê de eu estar seguindo ela nas redes sociais? Então a gente pode traçar uma analogia do passado com o presente. Quais são os aspectos que são benéficos atualmente? O que as redes sociais vêm trazendo de benefício para o meio social e quais os malefícios? E se a gente tem que buscar essa sabedoria através de outros conhecimentos. Então a gente tem que pensar a respeito disso. Então a página 12 está falando sobre esses aspectos, pessoal. Onde tem o tópico ética e cidadania e como saber. Nesse sentido, alguns autores, ao longo do surgimento da filosofia e das ciências, procuraram métodos de aferição desse conhecimento. Como buscar esse saber? De fato, como saber se esse conhecimento é de fato verdadeiro, se eu não estou me enganando com esse conhecimento. Na página 18 do material da gente, né? Vem falando a respeito disso, que a partir do século XVII, alguns autores começaram a perceber, a tentar buscar essa investigação. Então eles buscavam estudar o que e sobre o que, como buscar esse conhecimento, como buscar essa verificação do conhecimento. Que essas metodologias tentavam o quê? Livrar o pesquisador, a pessoa que está estudando, dos enganos, por assim dizer, né? Da formação desse conhecimento. Tem coisas que são criadas que no futuro, quando são testadas, falseadas através de um método científico ou de outra metodologia, elas são comprovadas que aquilo ali não tinha fundamento. Aquela teoria não tinha fundamento. Então, há toda uma formação de um arcabouço metodológico, uma metodologia de aferição desse conhecimento. Então, no século XVII
dá para citar duas vertentes bem significativas que até hoje são utilizadas e que servem de base para as ciências. Essas duas metodologias são antagonistas, elas são opostos. Então, uma é considerada racionalista, a outra empirista. A racionalista, com um dos seus principais expoentes, René Descartes, que a gente já debateu bastante sobre ele, que ele criou um método cartesiano, né? A questão de você duvidar de tudo, apenas a razão é o foco do conhecimento. Ele tem aquela máxima, cogito ergo sum, ou penso logo existo. O penso logo existe, ele diz de fato assim, que a racionalidade, o conhecimento surge no pensamento. Se algo surgiu no pensamento, então ele existe. Ele diz, tem até ele diz que Deus existe porque se algo pode ser pensado, se o que eu penso existe, então de fato Deus existe, segundo o que ele apresenta, né? Então, a metodologia racionalista, o método racionalista, ele busca o quê? Através da razão, do pensamento racional e puro, a gente pode deduzir que algo é verdadeiro, que o conhecimento de fato é verdadeiro. Já para os empiristas, na figura de John Locke, o conhecimento é construído através das experiências do mundo sensível, através dos sentidos, dos 5 sentidos. Eu, através da minha vivência, eu construo conhecimento. Até mesmo ele diz assim, que o ser humano é uma tábua rasa, é uma folha em branco, que está ali para ser escrito conhecimento. Então a gente tem que tentar tirar o proveito dessas duas teorias. Alguns autores dizem que Descartes está errado porque ele é puramente racionalista, ele não pensa nos dados empíricos, né? Do empirismo, a questão dos sentidos, apenas na capacidade do pensamento racional do ser humano, da lógica cartesiana, e outros dizem que os empiristas estão corretos, que é através de sentidos. Mas será que a gente não se engana através de sentidos? Como eu já disse a vocês, os sentidos nos levam ao erro, também induz ao erro. Quem nunca percebeu, a gente analisando algo em uma longa distância, enxerga um objeto e quando chega perto é outro objeto. Quem nunca passou a noite tem uma sombra de um galho, pensa que é um animal, vai ver, é apenas um galho, ou tem um balde escondido num canto assim, e a sombra dele projeta algo diferente. A gente pensa e tem um medo a respeito dos nossos dados da visão, acreditando que aquilo é algo perigoso, e não é. Então os sentidos também induzem ao erro, e o pensamento também. A nossa dedução pode estar errada. Nosso pensamento dedutivo pode nos levar ao erro também. Então a gente tem que pensar essas teorias como complementares. Cada autor diz que sua teoria está correta. Mas o conhecimento sempre é construído e é acrescentado mais coisas. Não existe conhecimento errado. Tudo que é construído ao longo da história se baseia no passado. A ciência é construída assim. Os diferentes conhecimentos humanos foram construídos assim. Lembra que as diferentes formas do saber que eu expliquei a vocês? Surgiu primeiro a mitologia como primeira forma de explicação, as religiões, a filosofia depois com um pensamento mais sistemático, depois as ciências, os diferentes ramos das ciências, e futuramente pode surgir uma nova vertente, um novo conhecimento humano que diga que alguns aspectos das ciências, de fato, podem estar errados. Então, os conhecimentos são sempre renovados, estão sempre em construção. Ninguém é perfeito, ninguém está. Todo mundo é plausível de erro, todo mundo erra. Então, nesse sentido, a gente tem que conhecer as teorias para poder entendê-las. Quando fala racionalismo, Descartes, a gente pensa no pensamento racional como o foco de conhecimento, a metodologia de Descartes, né?
Já os empiristas buscam, através das vivências, dos sentidos, entender o mundo que o cerca. Então é isso, pessoal. Próxima aula a gente vai debater um pouquinho mais sobre esse assunto. E é isso. Desculpe algum erro, alguma besteira que eu tenha dito. Mas até a próxima. E é isso, pessoal. Fiquem com Deus.